Existem flores que nascem no esterco, entretanto, elas nascem puras e perfumadas. Isso aí pode ser até meio que uma metáfora, querendo dizer como foi a rodada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A rodada 35, que para os times do topo da tabela se encerra, com o Palmeiras ainda líder. Palmeiras que não jogou bem, seria o esterco da jogada para o Palmeiras não vencer, não jogar bem, mas existem flores a serem comemoradas, que seria a manutenção da classificação do Palmeiras, mediante até vitória do Flamengo. Então é a gente enxergar coisas bonitas aonde não tem. É o tal do o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Então o Palmeiras flerta muito com a probabilidade de não ser campeão brasileiro, mesmo sendo mais uma rodada terminada, o Palmeiras líder, por causa da sua postura. A postura do Palmeiras, eu digo, não somente dos jogadores, mas da comissão técnica, do técnico Abel Ferreira, no sentido que ele gosta de implementar a tal da sua filosofia e a manutenção dos 3 zagueiros, que já foi muito, mas muito provada que a parte defensiva dos 3 zagueiros não faz o time render. O time fica perdido. São 3 zagueiros que batem cabeça, que atrapalha a produtividade do time. Eu até entendo a intenção de Abel Ferreira. Vou fazer 3 zagueiros. Para quê? Para dar mais liberdade para os meus alas. Mas só que o grau de comprometimento da zaga para o resto do time é tão grande que atrapalha o rendimento do resto do time. Aí nisso você coloca 3 zagueiros. Um dos 3 zagueiros nem zagueiro é. Os laterais já não produzem tão bem. O meio fica esvaziado. O ataque sem força, sem ímpeto, sem vida. Isso aí compromete demais um jogo que, dentro dos meus prognósticos, assim, que eu tinha colocado, eu achando o jogo do Palmeiras ganharia, perderia, empataria, os últimos 5, eu fiz até vídeo sobre isso. Esse jogo do Fortaleza, mesmo no Castelão, seria um jogo que teria que ser a vitória do Palmeiras. Um time que põe na cabeça, Palmeiras pode ser campeão, deve ser campeão, tem possibilidade de ser campeão, não pode deixar de vencer um Fortaleza, mesmo em Fortaleza, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Então o Palmeiras está na posição onde está hoje, líder do campeonato. Não, o Fortaleza era um adversário sim a ser batido. Então dentro daqueles meus palpites dos jogos, o Palmeiras ganharia todos, mas empataria com o Fluminense. Agora o jogo contra um Fluminense, para depender só de si, não pode mais. Não pode mais deixar de vencer. Perder, nem pensar. O empate já complica, porque o Palmeiras já empatou com o Fortaleza. Mas também o tal do enxergar flores, mesmo em meio ao esterco, seria que o Palmeiras ainda passa mais uma rodada e depende só de si. São agora, para os times da parte de cima da tabela, a rodada 35 termina, mas e o Palmeiras, mais uma vez, só depende de si. Como na rodada passada, para iniciar essa, só dependia, continua dependendo. Mas só que o risco começa a ficar maior, a tal da gordurinha começa a ficar menor, se esvair. Então começa o Palmeiras a olhar no retrovisor e não somente ver um Botafogo querendo se distanciar, perdendo fôlego, agora vê um Flamengo, que com todo respeito a todos os times, Red Bull Bragantino, Grêmio, Botafogo, mas uma coisa é um time grande que no Palmeiras, que está na liderança, vê um Botafogo, vê um Bragantino, agora até a companhia de Atlético Mineiro. Outra coisa é ver o Flamengo. Pelo atual momento, dentro de um certo tempo e da dominância nacional e até a disputa entre os dois times por títulos de Palmeiras e Flamengo. Uma coisa é o Palmeiras ver um Botafogo no retrovisor, outra coisa é ver um Flamengo.
Então, e sabemos qual é o poderio de um Flamengo. Sim, o Palmeiras já provou isso até nesse próprio campeonato. Jogos que o Palmeiras não jogou bem, perdeu para o Flamengo justamente, mas coisas têm que ser revistas. Então, complicado, muito complicado. Vamos para os resultados importantes dessa rodada e também a classificação. Como eu citei, o Palmeiras ainda é líder do campeonato. Palmeiras em primeiro com 63 pontos, empatado em pontos com o Flamengo em segundo colocado também com 63 pontos. Em seguida, já bem em terceiro colocado, mas bem próximo, o Botafogo, que dá sinais claros que o campeonato será muito difícil ir para General Severiano, muito difícil. Isso, o surpreendente quarto colocado no momento, Atlético Mineiro, que vai pegar o Flamengo na próxima rodada, hoje está em quarto com 60 pontos, que já ultrapassou os derrotados na rodada, o próprio Grêmio, que o Atlético Mineiro venceu, né? E o Red Bull Bragantino, que perdeu para o Internacional. O jogo foi no Gigante da Beira-Rio. Então, as notas dessa rodada, vendo essa parte da classificação, o Palmeiras, a manutenção da liderança, mesmo não jogando bem, a proximidade agora até em pontos, a igualdade em pontos, mas o Palmeiras acho que tem 10 gols na frente do Flamengo, 10 ou 9 gols de saldo de gols à frente do Flamengo. Então, o Flamengo querendo passar o Palmeiras tem que passar em pontos. Por isso que eu digo que o Palmeiras só depende de si. Porque para tirar uma diferença em 3 jogos de 10 gols de saldo, ainda de equipes com poderio parecido como o Flamengo e o Palmeiras, eu acho difícil. Então o Palmeiras tem que ratear e o Flamengo continua em progressão. Então vamos os resultados dessa rodada, né? Atlético Mineiro 3, Grêmio 0, né? Foi isso que fez o Galo passar o Grêmio na classificação, né? 60 pontos a 59, né? O Botafogo empata com o Santos, né? O Santos que dá mais um breve passo fugindo do Z4. O Botafogo que parece que vai ter que se satisfazer com fase de grupos de Libertadores, se continuar rateando até uma pré-Libertadores, mas título começa a ficar difícil por culpa do próprio Botafogo. O América Mineiro tomou de 3-0 do Flamengo, né? Eu pensei que o jogo era mando do Flamengo, que não poderia utilizar o Maracanã. Só pensei errado. Não, era mando do América Mineiro, que vendeu o mando de campo e mandou o jogo para Uberlândia, no Parque do Sabiá, só porque o campo teria mais flamenguistas, obviamente, né? Independente de onde fosse, América Mineiro e Flamengo, mas no sul de Minas, em qualquer lugar do Brasil também, tem muito flamenguista. Então, você poderia colocar no estádio menor, no Independência, menos flamenguistas, você vai para um estádio maior para ter mais flamenguistas. E nisso, o América Mineiro já rebaixado, angariaria, no caso, conseguiria, melhor dizendo, mais fundos, mais divisas, mais dinheiro. Então, 3-0 Flamengo, e no Beira-Rio 1-0 Inter no Bragantino. E dos jogos que nos interessa para terminar a rodada, entre eles, né? Fortaleza 2, Palmeiras 2, que caiu no colo do Palmeiras de uma forma... Você fala, não, é 2-2, o resultado não é bom. Não, o resultado é espetacular para o Palmeiras, em vista de quem viu o jogo. Era para o Palmeiras, o que o Palmeiras não apresentou no primeiro tempo. Se o Fortaleza fosse um pouco melhor, atropelaria. E o Palmeiras ainda jogou boa parte do jogo com um jogador a menos. Depois de cagada do Murilo, que escorrega, teve que fazer falta, o último homem, e Gustavo Gomes foi expulso. Gustavo Gomes, que há um bom tempo não está bem, mas mesmo assim é um jogador importante. Jogar num lugar distante, um campo grande, muito calor, no caso, desgasta muito o time. Ao final da partida, Palmeiras 2, Fortaleza 2, muitos jogadores caíram no gramado cansados porque se doaram bastante, porque ainda mais o Palmeiras, que teve que correr por um jogador que lhe faltava, que era o Gustavo Gomes, expulso. Então o Palmeiras teve que se superar mediante aos seus erros também, né? Uma coisa que eu tenho que questionar do Palmeiras, eu já tinha até relatado no começo desse vídeo, mais um jogo decisivo e o Palmeiras entra com uma rotação, com uma vibração, com uma vibe muito baixa.
O Palmeiras entrou com um poder de desconcentração muito grande, que mais uma vez pode vir a atrapalhar as pretensões do Palmeiras. Um jogo decisivo desse, que era jogo pro Palmeiras ganhar, não ganhou. Por quê? Desconcentração total. Caramba, somado-se ao quê? Desconcentração do time em campo, falta de foco, encarar devidamente o Fortaleza. A escalação de Abel Ferreira. Mais uma vez, Abel Ferreira forçando a insistência em 3 zagueiros. E vamos supor, se fosse 3 zagueiros mesmo, com o Luan, que eu acho que ele tá contundido, o que aconteceu? Ele sentiu, acho que a coxa, alguma coisa do tipo. Poderia ser a linha de, vamos supor, tinha que ser 3 zagueiros para poder deixar mais liberdade para Mike e para Piquerez nas pontas, deixar eles como alas, com mais liberdade. Não, estranhamente, ou não estranhamente, né? O senhor Abel Ferreira coloca uma linha de 3 atrás, e quem são os 3 zagueiros? Murilo, Gustavo Gomes e na parte direita da zaga, Marcos Rocha. Marcos Rocha, ele não tem altura de zagueiro, não tem postura de zagueiro, não tem marcação, senso de marcação como zagueiro. Ele joga até jogos aceitáveis, mas como lateral. Ele progride bem ao ataque, marca até com uma certa... com um senso razoável de marcação, mas ele não é zagueiro. Sendo que você tinha um zagueiro da base do Palmeiras, o Naves, que contra o São Paulo, contra o Inter, jogou muito bem na zaga. O Palmeiras ganhou de 5-0 do São Paulo, tinha o Naves na zaga, ele participou bem. Contra o Inter, ele participou muito bem, anulou muito bem as peças do Inter. Contra o Fortaleza, fora de casa, o Abel, parece que ele não tem... Eu coloquei o Marcos Rocha porque eu não tenho zagueiro, ficou parecendo isso, mas não, tinha um zagueiro, um bom zagueiro. Por que você improvisar alguém, sendo que você tem alguém feito no banco de reserva? É essas invenções do Abel que eu já não gosto. É isso que eu questiono o Abel. Não é a postura dele, se ele xingou, se ele chutou microfone, chutou copinho d'água, se ele falou A, B ou C. O que eu reclamo do Abel é isso. É as opções táticas e técnicas dele. É ter birrinha de jogador. Eu tô bravinho com Arthur e Rony, vai pro banco. Eu gosto de fulano de tal, tipo, eu gosto de um Breno Lopes, eu defendo ele até o final da minha vida. Isso aí acaba fazendo mal pro próprio Palmeiras. Então, não foi só o Palmeiras entrar mais uma vez, desligado num jogo tão importante, tal qual entrou contra o Botafogo e conseguiu virar. Contra o Flamengo entrou mal e perdeu. O Palmeiras empatou e graças a Deus empatou. Poderia ter perdido. E se no momento desse do campeonato o Palmeiras perde a liderança pro Flamengo, será muito difícil o Palmeiras buscar novamente. Então essas 3 zagueiros, como eu tinha citado, Gustavo Gomes muito mal. Há um bom tempo que ele vem vivendo da fama dele de bom zagueiro, artilheiro, marca bem, mas no gol do Fortaleza, do Galhardo, o que acontece? Ele foi para o ataque lá, tentar algo, perdeu. Tipo, o Palmeiras perdeu o lance. Contra-ataque do Fortaleza, o goleiro, o João Ricardo, pega e já lança a bola para o ataque. Gustavo Gomes trotando. Meu filho, vamos voltar mais rápido? Trotando. Quando a bola chegou pro ataque do Fortaleza e gol do Fortaleza, Gustavo Gomes ainda estava chegando. Aí nisso, Marcos Rocha sozinho marcou mal. Murilo meio que virou a bundinha pra bola. Aí você tem que... Zé Rafael também, que não marca nem consulta. Aí é complicado. Por quê? O nosso melhor zagueiro saiu a doida pro ataque e não soube recompor. Se você não tá conseguindo recompor, então não vá. Vá na certeza que você vai conseguir voltar. Senão você atrapalha o setor defensivo. Sendo que você, Gustavo Gomes, você é o melhor zagueiro que temos. Mesmo o Palmeiras não vivendo uma boa fase defensiva, ainda assim, apesar dos pesares, ele é o melhor zagueiro. Mas com falhas capitais. E a fama de bom zagueiro que ele tem merecidamente, no caso, o priva de levar algumas injustas cobranças, reclamações.
Não é porque o Gustavo Gomes, o melhor zagueiro que eu vi vestindo a camisa do Palmeiras, que eu vi jogando, não pode não ser da história do Palmeiras, já teve grandes zagueiros, mas do que eu vi ele foi o melhor, está sendo o melhor, mas que falha, é humano, falha. E outra coisa, e também agora, isso é falha do time do Palmeiras, mas falha da opção do técnico, colocar Marcos Rocha como zagueiro. Marcos Rocha não é zagueiro, compromete a estrutura defensiva do Palmeiras. E mais uma coisa para questionar o Abel Ferreira que não podemos esquecer, o Palmeiras começa o jogo escalado errado, com formação errada, com jogadores errados dentro da situação. Termina o primeiro tempo. O Palmeiras perdendo, o Palmeiras tem que mudar, não sei o que, o Palmeiras tem que ganhar, porque para manter a liderança, ou no caso até empatar, como acabou sendo empatando, o Abel volta do intervalo com a mesma equipe. O que dá para entender? O torcedor pensa assim, se o Abel não mudou no intervalo, quer dizer que ele tá feliz, que ele tá que ele tá satisfeito, porque se teve 15 minutos para ele poder conversar com o time, dar bronca, reclamar, mostrar na lousa assim o esquema tático. Se ele não mudou, é que ele concorda. Ou será que mais uma vez ele já vai chegar? Vocês não fizeram nada, eu vou dar mais uns 15 minutos para você poder jogar e me mostrar que vocês não são tão ruins assim. Como foi, né, na vitória contra o São Paulo, na goleada, no massacre contra o São Paulo. Então eu não sei, foi contra o Botafogo. Contra o São Paulo, o Palmeiras jogou até bem. Foi contra o Botafogo, o Palmeiras sai perdendo de um placar elástico e ele não muda só depois. Aí nisso o Palmeiras conseguiu a virada heróica, miraculosa. Mas um dos defeitos do Abel também é o time não estar bem, vai pro intervalo e ele dá mais algum tempo. Se não tá bem, já muda. Dá uma louca que nem Vanderlei Luxemburgo. 15 minutos, não tá bem, deu merda, sai fora. Tira um, tira dois, bota 3. Porque você deixar chegar até o intervalo, chega no intervalo, o time não muda, fica complicado, hein, Abel? Fica complicado. Então, com tudo isso que eu já falei, a classificação, os jogos, a postura do Palmeiras, a rodada foi boa pro Palmeiras. Pode-se dizer pro Palmeiras que a rodada foi boa, por quê? Pelo que o Palmeiras produziu, não era pra ser, era pra ser uma rodada trágica. O Palmeiras perder a liderança e até, sei lá, um segundo, terceiro colocado, não sei como é que seria a postura mediante os outros jogos, mas só que a rodada colaborou muito pro Palmeiras. Então Palmeiras e palmeirense, sinta-se satisfeito. Próxima rodada pegar América Mineiro, depois o Fluminense e na última rodada um Cruzeiro. Dá pra ganhar os 3 jogos sim, por mais que eu tinha colocado nos meus palpites contra o Fluminense empataria, mas já empatou com o Fortaleza, então torna-se obrigação jogando em casa. Vai ser no Allianz Parque, né? Não vai ser em Barueri contra o Fluminense. Dá pra ganhar sim. Tem que jogar bola. O Fluminense vai estar com a cabeça no Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras é focado no Brasileirão. Dá pra ganhar sim, né? Então por isso que eu falo, essa rodada do Palmeiras foi boa em vista do que se desenhou. A tragédia que estava se desenhando acabou se tornando em algo bom. Por isso que eu falo, existem flores que nascem do esterco. Entretanto, por muitas vezes, elas são puras e perfumadas, né? A rodada que tinha para ser trágica, ela se tornou gloriosa. Ainda o Palmeiras é líder. Ainda o Palmeiras depende só de si. Sim, flores que nascem no esterco.